Irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. É um pouco extenso o texto, mas foi esse dia nós estávamos aqui, num trabalho de oração, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós lemos e não falamos quase nada. E o Senhor é aquele que nos revela uma palavra rema para o teu coração nessa noite. Atos capítulo 12, Atos ao Feito dos Apóstolos. É um pouco extenso que eu vou ler, irmãos, mas os irmãos acompanham, tá bom? Melhor, irmãos, pode sentar. É um pouquinho extenso o texto. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão à morte de Herodes. Porque naquele mesmo tempo, versículo 1, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o 4 quartéis de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha também a oração. Enquanto Herodes estava para o fazer, comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe com ele a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço dos soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não o achou, feita inquisição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Basto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto seus pais lhe abasteciam no país do rei. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele dirigiu a palavra, e o povo clamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bichos
Espírito. Você pode dizer amém nessa noite, irmãos? Amém. Estou feliz por ver a irmã Magda, né, irmã Magda? A primeira vez que ela vem aqui, né, conosco, né? Estou feliz por ela estava sempre comigo ali no São Rafael, né? E eu estou feliz por ver o Fabiano, o Nenezinho, né? Deus abençoe vocês. E eu quero afirmar para você aqui nesta noite, irmãos, e quando você chega na casa dos seus pais, quem já é casado, você tem uma comunhão tão grande na casa dos pais, ou mesmo solteiro, né, irmãos? Mas quando é casado, a situação muda, porque já tem um compromisso familiar com o esposo e também com os seus filhos. Mas quando você vem para a casa dos pais, é diferente, né? Você não pede permissão para abrir a geladeira, não é? Você só pergunta: mãe, tem água gelada? Já vai abrir a geladeira. Você está com fome: mãe, tem comida aí? Já vai nas panelas fuçar, não é? Por quê? Porque você está na casa do pai. Você está na casa do pai. E esta noite não é diferente. Você está na casa do pai. Você tem toda a liberdade de adorar o Senhor, de glorificar o nome de Jesus. Irmãos, eu estou tão feliz que cada dia, né, irmão André, a gente tem novidade de vida aqui neste lugar, para a glória do Senhor Jesus, né? E eu fico feliz que o Senhor tem cumprido as promessas dele, irmãos. O Senhor tem preparado vitórias aqui, materiais, tanto pessoas como algo para a gente fazer na obra de Deus. Aquilo que nós fazemos, como nós conseguimos cobrar tanta coisa onde, para a igreja, a gente fica tão feliz, irmãos. E cada dia o Senhor vai nos surpreender, né? Bendito é o nome do Senhor. Mas eu quero dizer aqui nesta mensagem, mas eu quero pedir um louvo a Deus no final. Eu quero colocar 3 situações nesse texto que nós lemos aqui. A primeira, eu gostaria que essa palavra rima você guardasse no seu coração. Quem sabe você adentrou aqui desesperado, desacreditado. Mas a primeira que eu quero dizer para você, esse texto que nós lemos aqui: Deus ouve as nossas orações. Deu glória. Só afirmativo. Primeira, Deus ouve as nossas orações. Quem ora tem resposta de Deus, irmãos. Aleluia. Nós vemos aqui um texto, e é tão prazeroso, irmãos, quando nós temos intimidade com Deus e sabemos que em qualquer momento Deus vai agir ao seu favor. E este ministério, Deus tem realizado coisas extraordinárias. Deus curou a humanidade aqui na quarta-feira. Eu acredito nisso. E as coisas estão acontecendo. Nós, primeiro, Deus ouve as nossas orações. Aleluia. Nós vemos aqui um texto, irmãos. E Deus faz aquilo que quer, não é aquilo que nós queremos, irmãos. E foi o que? A mim cantou aqui, irmãos. Aleluia. Poderoso Ele é. Na hora que Ele quer fazer alguma coisa, pensando em você, Ele vai fazer, irmãos. E ninguém pode interferir no que Deus traçou para a sua vida. Deu glória para Jesus nessa noite. Aqui havia um rei, irmãos. Deus ouviu as nossas orações, como ouviu as orações de Pedro. Aqui o texto de Atos 12, irmãos, diz que havia um rei ali, rei Herodes, e ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Irmãos, mas um dos apóstolos aqui, Tiago, irmão de João aqui, ele era, Tiago e João eram um dos 12 discípulos. Aleluia. E foi permissão de Deus, tem coisas que nós não entendemos, irmãos. E por ser, nós temos uma mente tão finita, nós nunca iremos entender o trabalhar de Deus. É inexplicável. É como o Diego canta: as coisas de Deus não têm explicações, são mistério. Quem sou eu e você para que me refinar algo que Deus já determinou? Aleluia, glória ao Senhor. Tiago foi morto com a espada. Tiago, irmão de João, aqui no versículo 2. E Herodes viu, irmãos, que isto estava agradando aos judeus. Ele falou assim: tem um apóstolo Pedro que andava com Jesus, nós iremos matar. Primeiro, Deus ouve as nossas orações. Vamos prender Pedro. Aleluia. Chegando a Páscoa aí, nós vamos também exterminar a vida de Pedro, irmãos. Mas só que sobre a sua vida tem um dono. O Diego, a Gisele são meus filhos. Eu sou o pai deles, irmãos.
Mas além disso, existe um Pai que poderoso Ele é. Ele tem cuidado de nós. Aqui o texto diz bem claro, irmãos. Primeiro, Deus, Ele ouve as nossas orações. Segundo, você vai dar um glória quando eu falar o segundo também. Deus linda e abate nossos inimigos. De novo, Deus linda e abate os nossos inimigos. Nós não poderia ter livrado a Tiago. Tiago foi morto com espada. Mas quem somos nós ir contra o agir de Deus? Aleluia. Primeiro, Deus ouve as nossas orações. Segundo, Deus linda e abate os nossos inimigos. E o terceiro, irmãos, você vai dar mais um glória, porque Deus age ao seu favor. Aleluia, glória ao Senhor. Ele diz aqui que mandaram prender Pedro e Herodes, e eram dias asmos. Aleluia, glória ao Senhor. Mas o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 18, diz bem claro, irmãos, que o justo é liberto da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. E essa verdade, irmãos, aqui é ilustrada, aleluia, pela morte de Herodes, o texto que nós temos aqui nessa noite. Glória ao Senhor, aleluia. Pedro estava preso ali na prisão. Irmãos, imagine uma situação. Você tem alguém que está na prisão. Irmão, eu vou ser franco, por isso que Deus me abençoou, porque eu sou muito sincero em minhas palavras. Uma das coisas que eu não tenho vontade de ir é para a África, para a Etiópia. Não tenho. Deus conhece meu coração. Aleluia. Mas se Ele mandar, a gente tem que ir. E outra coisa, irmãos, é visitar cadeias. Não é minha função, não é meu ministério. Mas se Deus mandar eu ir na cadeia, eu vou. Estou pronto para obedecer a voz do Senhor. Agora imagine alguém que está na prisão. A situação que é a prisão. Antigamente, quando Paulo e Silas estavam presos, irmãos, o cárcere era inferior. Seus troncos, seus braços e pernas eram trancafiados no tronco, ele ficava curvado ali. Hoje não, irmãos. Hoje é uma cela, um espaço físico pequeno para 10, 15 presos. É uma situação muito difícil. E Pedro estava ali, irmão. Você já observou um preso numa prisão? A situação que é, às vezes não dorme, né? Vem depressão, vem insônia, um quer matar o outro ali na cadeia, aleluia. Mas diz aqui o texto para a gente ganhar tempo. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Nós estamos na casa do Pai. Na casa do Pai tem alimento, na casa do Pai tem bebida. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. E diz aqui no texto, irmãos, que Pedro foi preso ali, estava guardado por 16 homens. Olha aí, não era bandido, não. Pedro estava preso ali, irmãos. Aleluia. Mas o texto diz bem claro, irmãos. Olha, guarde a Pedro. Tome cuidado com Pedro. Ele não era traficante. Não tinha matado alguém. Ele só fazia o bem. E eu quero trazer essa palavra para você aqui nesta noite, irmãos. O plano de Herodes era executar a Pedro. Aleluia. Mas era um plano humano e diabólico. Mas o plano de Deus era diferente. Vou usar Pedro. Eu senti Deus falando isso. Deus quer usar a sua vida. Deus ouve as nossas orações. Deus linda e abate os nossos inimigos. E existe um Deus que age. Quem saiba nesta noite Deus está agindo na sua causa. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Só que Pedro estava preso. Mas o versículo 5 diz assim: que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Pedro estava preso, mas eles estavam numa casa, irmãos, numa campanha de oração. Aleluia, glória ao Senhor. Orando por Pedro. Você pensa que eles estavam ali desiludidos? Não, irmãos. Aleluia, diz o texto, irmãos, que eles estavam orando, e a oração deles, eu acredito que era essa: Deus, Pedro está na prisão, ele vai ser morto. Se o Senhor não intervir, Pedro será executado. E não é essa oração assim não, irmãos, de pessoas de dinheiro. Você nem escuta.
aleluia, dizendo assim: Deus, se o Senhor não agir, Pedro vai morrer. Tiago já foi morto à espada, aleluia. E Deus, nós estamos aqui orando, aleluia, na casa dos amados, estamos clamando que o Senhor vá visitar Pedro. Quem crê nessa manhã de Deus vai ouvir a sua oração, aleluia. Glórias ao Senhor. E diz aqui o texto, irmãos, no versículo 5, é o poder da igreja, viu, Alisson? A igreja aqui, ó, nós tivemos uma semana de oração, semana passada, irmãos, aleluia. Hoje pela manhã o André também estava orando aqui, glórias ao Senhor. E nós temos já colhido os frutos dessa semana de oração. Essa semana de oração foi essa semana que nós oramos. Nós já estamos colhendo o fruto da oração. E você está aqui, Alisson, por causa da resposta das nossas orações. Você é a boca de Deus por nossas intercessões aqui neste lugar. Aleluia, glória ao Senhor. Ele diz bem claro que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Aleluia. Deus é aquele que ouve a minha oração e a sua oração. Ele quer ainda, irmãos, que nós continuamos orando. Aleluia, glória ao Senhor. E diz bem claro, irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,12. Aleluia. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E chega essa igreja, olha para mim, mas a igreja de Cristo está intercedendo por um apóstolo. Não desista, querido. Qual seja o seu problema, a sua diversidade, não desista, aleluia. Está difícil, parece que está difícil, mas existe o sobrenatural de Deus, aleluia. Os seus olhos não podem estar vendo nada, mas no mundo espiritual Deus está agindo a meu favor, ao seu favor, e bendito o nome do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Você sabe que, Pedro, irmãos, quem vai descansar numa cadeira? Não vai, com medo de alguém tirar a vida dele. Mas diz o texto aqui, irmãos, aleluia, acompanhe comigo, aleluia, no versículo 6, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, guardados por 2 soldados, amarrados, aleluia, com 2 soldados, diz o texto, ligados com cadeias ou cadeados, aleluia. Havia as guardas diante da porta, guardando a prisão, porque Pedro seria executado. Era um plano diabólico, mas o plano de Jesus é na vida e vida com abundância. E diz aqui o texto, bem claro, irmãos, que Pedro dormindo entre 2 soldados. Irmãos, é ter confiança em Deus. Numa cadeia, vem depressão, vem angústia, aleluia. E Pedro estava ali dormindo. Eu acredito, irmãos, que foi um sono tão pesado, aleluia, que a igreja estava orando, aleluia. Glórias ao Senhor. Quem saiba nesta noite, irmãos, Deus tem poder de fazer um sobrenatural na sua vida, na minha vida, porque o texto diz isso. A igreja estava orando, irmãos. O que trouxe a vitória para Pedro foi a oração da igreja numa casa. A oração chegou até o trono de Deus, aleluia. E Deus determinou uma ordem: anjo, vai e desce. Anjo vai lá, desce. Eu acredito nisso, irmãos. Só o texto que está dizendo isso, não estou entendendo nada, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros, aleluia. Ele diz, aleluia, que o anjo foi mandado por Deus até onde estava Pedro na prisão, aleluia. Diz o texto que entrou uma grande luz naquela prisão, e Pedro estava num sono tão profundo, irmão. A confiança de Pedro era tão grande, aleluia, que ele cria no poder do Senhor. Irmãos, aleluia, entrou ali. O anjo teve que tocar ao lado de Pedro. Pedro, irmãos, quem está vivo iria morrer daqui a alguns dias ou algumas horas. E Pedro, irmãos, se você souber, ou eu também, que eu vou morrer amanhã, você vai procurar fazer tudo de bom, né? Vou ir no shopping, gastar, vou morrer amanhã mesmo. Vocês estão sorrindo, mas é verdade, aleluia. Bom, eu vou estourar os meus cartões de crédito, eu vou morrer amanhã mesmo. Aleluia, mas deixa chegar 7 de dezembro. Aleluia, glória ao Senhor. E diz aqui o texto bem claro, irmãos, aleluia, que o anjo tocou a Pedro no lado, porque o sono dele estava tão intenso. Anda-te depressa. Quando Deus quer agir, as coisas de Deus é de repente, com pressa. Atos 2.
vendo, nada dos dois. De repente, as coisas de Deus, quando Ele quer agir, irmãos, o anjo diz assim: levanta-te, Pedro, e depressa. Tocou em Pedro, acorda, Pedro. Aleluia, glória ao Senhor. Ele diz um texto, irmãos, que estava algemado com correias, com correntes. Na mesma hora, as correntes foram esmiuçadas, aleluia. Foi abertas as cadeias, aleluia. Os soldados nem viram, irmãos, o agir de Deus aqui no lugar. Para mim, irmão, as pessoas também não vão ver e não vão entender o que Deus está fazendo aqui nesse lugar, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Ele diz bem claro, irmãos, aleluia, glórias ao Senhor, que o anjo disse assim: cinge-te as tuas sandálias, coloca as tuas sandálias. E Pedro fez: lança as costas a tua capa, porque estava frio, e segue. Aleluia. Pedro, não dá para entender, viu, Alisson? E Pedro estava pensando que estava sonhando. Aleluia. Aonde ele passava, as portas se abriam. A gente brincava muito assim, né, André? Abracadabra, abre-te, César. Aleluia. Pedro andando, as portas da cadeia se abriam. Quem sabe nesta noite, irmãos, nenhuma ferramenta forjada, preparada contra a sua vida, contra a minha vida, vai prosperar. Nós estamos aqui, irmãos, no culto onde pessoas são batizadas com o Espírito Santo e creem no poder de Deus. Aleluia, ao Senhor. Eu estou pregando para pessoas aqui que acreditam, irmãos. E Pedro estava pensando que aquilo ali não era real, que seria um sonho. Aleluia. E cuidava de ser uma visão. O texto diz isso, irmãos. Ele passou a primeira sentinela, a segunda sentinela, chegou à porta do inferno da cidade, a qual a porta se abriu por si mesma. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você pensa que está tudo fechado, existe uma mão que está estendida para te abençoar. E seus ouvidos não estão gravados para que não possam ver. As mãos de Deus estão estendidas sobre a sua vida, sobre a sua cara aqui nesta noite. Eu estou vendo pessoas aqui, irmão, levantando a sua mão. Não estou dizendo isso para você levantar, não. Eu estou vendo pessoas aqui levantando a mão e dando glórias ao Senhor, porque o Deus de Pedro me visitou e vai te visitar. Quem pode dar glória para Jesus nesta noite? Porque eu só estou de coração, dá de alma, adora Ele, exalte a Ele, porque o Deus que fez por Pedro pode fazer por mim, pode fazer por você. Sabe, quando Pedro viu, irmãos, tudo, onde ele começava a passar, as portas se abriam. É isso que Deus fez na nossa vida, irmãos, aqui nesse lugar. Tomamos uma iniciativa e as portas começaram a abrir-se. Aleluia. Deus trouxe pessoas de São Paulo, trouxe pessoas de todos os lados para abençoar esse ministério. Aleluia. Já gastamos bastante aqui. Glórias ao Senhor. Isso é as mãos de Deus. Aleluia. Pedro foi acordado. Aleluia. Glórias ao Senhor. Sabe o que Pedro disse, irmãos? Aleluia. Já estou concluindo. Pedro, ele achou isso. Que era uma visão. As coisas de Deus, irmãos, são mistérios. Eu gostaria que você sentisse o que eu estou sentindo. Peça a Deus. Se você não falou mais em línguas estranhas, pede para o Senhor para te falar. Pede para o Senhor te renovar, com dons espirituais, de renovar as línguas estranhas. Peça isso para o Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. E Pedro diz assim, e você vai dizer no versículo 11 a mesma coisa no seu coração. Pedro tornando assim, que ele pensava que era uma visão, pensava que não era real. Quando ele voltou assim, irmãos, ele disse assim: agora sim, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de nós e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Os que os judeus esperavam, irmãos, era que Pedro fosse morto como Tiago foi. Olha para mim. Eu gostaria que você levantasse sua mão direita para o céu. O mesmo Deus que cuidou de Pedro, cuida de mim e de você. Agora dá glória para Jesus. Receba isso como uma profecia na sua vida. Deus cuida de mim como o Cleber Lucas canta. Deus cuida de mim, é a sombra da sua vida. É real, irmãos. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. E Pedro chegou a mim, irmãos. Todos estavam reunidos naquele lugar. Vamos pular um pouquinho, irmãos. E eles reconheceram a voz de Pedro. Ele se alegrou, irmão. A sua vitória é a alegria da minha vitória. O seu sucesso é a minha alegria para você ser abençoado pelo Senhor. E eu sei que o meu sucesso também é a sua alegria. E o nome do Senhor será glorificado. Achou de aclamação. Glória ao Senhor. Diz aqui o texto bem claro.
Aleluia. Eles não acreditaram, eles pensaram que era uma visão, mas Pedro continuou batendo na porta. Aleluia. E quando eles viram a Pedro, se espantaram. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pular um pouquinho, irmãos, no versículo 18. Aleluia. E isso perturbou muito o rei Herodes, dizendo já dia, no versículo 18, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E começou aquele reboliço. Mas o que aconteceu com Pedro? Nós não vimos. Irmãos, é o sobrenatural de Deus. Aquilo que você não consegue fazer com mãos humanas, Deus tem poder para fazer. Eles ficaram perguntando entre si, mas o que aconteceu? Como este homem saiu daqui? Como as cadeias foram arrebentadas nos seus braços? E a pena era assim, olha, não cuidou, o carcereiro levaria a pena de morte por alguém que saísse da prisão. Meu Deus da glória. E houve esse alvoroço. E quando Herodes procurou a Pedro e não achou, ele chegou, irmãos, aos guardas, deu tanta branca, aleluia, glória a Deus, Senhor, e mandou-o justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Ele estava muito irritado, Herodes, irmãos, aleluia. Por quê? Por causa do povo de Tiro e de Sidom, que eles dependiam dos alimentos ali que adquiriam dos judeus. E Tiro e Sidom havia desagradado, no versículo 20, o rei Herodes, e eles corriam o risco de perder, aleluia, sua assistência, ou se fosse hoje, cesta básica, né? Ou Bolsa Família do PT, da Dilma. Eles iriam perder isso. Mas no texto diz bem claro, como os bons políticos, olha só, como os bons políticos, no versículo 20, aleluia, eles subornaram a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, que cuidava ali da cama, do quarto de dormir do rei. Subornaram a Blasto, aleluia, porque Blasto era um funcionário de confiança. E você, irmãos, é servo de Deus, e Deus tem confiança em você. Deus te escolheu, por isso que Deus te trouxe nessa noite, aleluia. E esse, por sua vez, irmãos, tinha que convencer o rei a se encontrar com a delegação estrangeira. Irmãos, eu estou encerrando aqui, aleluia. E era uma oportunidade, irmãos, do rei Herodes tinha se pensado, mas Herodes era um rei muito orgulhoso, era o momento de ele demonstrar sua autoridade, tudo que ele tinha ali, irmãos, para os delegados, para agradar com suas lisonjas. Mas de repente, irmãos, aleluia, ele começou a se envaidecer. No versículo 21 ao 22, para a gente concluir. E num dia designado, irmãos, sabe aquele dia, irmãos, que você vai para uma festa, vocês são madrinhas e padrinhos, não precisa nem ser festa. Tem dia que você sai da sua casa para vir para a casa de Deus, isso não é pecado. Você quer colocar o melhor calçado. Olha o calçado da minha nora, que bonito. Você quer colocar a sua melhor roupa. Você quer fazer uma escola progressiva, porque você vem para a casa de Deus. Você quer vir bem arrumado, você pega o seu melhor terno, melhor gravata, quer vir bem bonito para a casa do Senhor, aleluia. E de acordo, irmãos, com o historiador judeu Flávio José, a cena ocorreu durante uma homenagem ao imperador Cláudio. E Herodes, ele se vestiu com suas vestes reais. Uns falam que era dourada, outros prateada. Não importa do jeito que era a indumentária do rei. Aleluia, glória ao Senhor. Ele discursou-se. O seu discurso foi intenso. Ele não deu a honra para Deus. O versículo diz bem claro aqui, irmãos, aleluia. E começaram a aclamar as pessoas que ouviam. Preste bem atenção, irmãos, aleluia. Ele não deu a honra para Deus, irmãos. Eu disse aqui na sexta-feira que eu ministrei, nós não fazemos nada se Jesus não for conosco. Você lembra, Renato, os primeiros dias de culto aqui? Foi difícil. E Deus foi abençoando. Deus vai te abençoar.
Você vai dar mais um glória agora. O Deus que visitou a Pedro e libertou a Pedro é o mesmo Deus que você está aqui adorando, porque é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, porque Ele é grande. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para mostrar a sua grandeza. Quem é Herodes, irmão? Quem é você sem Deus? Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. E para Deus pertence a honra e pertence a glória. Mas esse homem tão idólatra. O povo ouviu seu discurso em vaidade. E o povo começou a gritar assim: voz de Deus. Isso foi entrando no coração do rei Herodes. Aquilo ali se tornou-se uma idolatria. E o povo clamava com intensidade: voz de Deus. Voz de Deus, aleluia, glória ao Senhor. E aquilo foi entrando no coração de Herodes. Irmãos, se Deus está te usando na cura, no milagre, na ministração, transfira tudo para a glória de Deus. Vamos transferir tudo para Deus, que Deus tem feito aqui, que Deus vai fazer ainda. A honra e a glória para o Senhor. Por isso que o profeta Isaías, aleluia, 8 e 48, 11 diz assim: a glória é para Deus e pertence a Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem. Olha para mim, irmãos, eu gostaria que você aplaudisse Jesus nesse minuto. Agora aplauda aí, Ifa. E o povo exclamava no versículo 22, glória a Deus e não de homem. Aleluia, glória ao Senhor. E Deus ele divide sua glória com outrem. Vou concluir a mensagem agora, irmãos. Em vez de Pedro ser morto, preste atenção, guarde isso no seu coração. Isso aqui não é um filme de ficção, irmãos. Em vez de Pedro ser morto por Herodes, o rei é que foi morto pelo Deus de Pedro. Olha que diferença, irmãos. Aleluia. Em vez de Pedro ser morto por Herodes, o rei é que foi morto pelo Deus de Pedro. Aleluia. E diz, aleluia, Flávio José, que Herodes, ele caiu enfermo, irmãos, com uma doença que atacou seus intestinos. E segundo Flávio José, ele morreu 5 dias depois, comido de bichos. Foi de dentro para fora, aleluia. E depois de 5 dias, Herodes expirou, aleluia. Depois de 5 dias, vou concluir agora, irmãos. Pedro não é melhor do que você. Pedro não é melhor do que eu. Mas o Deus de Pedro pode preservar a sua casa. Nós queremos agradecer ao Senhor. Porque o mesmo Deus que deu vitória para Pedro pode dar vitória a qualquer momento. Não existe enfermidade no qual o Senhor possa curar. Aleluia. Glórias ao Senhor. E nós queremos transferir tudo isso para o Senhor, porque por esses dias esse lugar vai ficar pequeno, irmãos. Deus vai providenciar bastante coisas para nós aqui, irmãos. Esta semana nós estaremos aqui encarpetando isso aqui, ó. Estaremos revestindo essa semana aqui, nós já compramos o material ali. Pedreiro vai vir daqui quarta-feira. Nós iremos fazer uma modificação aqui, tudo para a glória de Deus. Para Deus tem que ser um lugar. É com a sua ajuda, com o seu dízimo, com a sua oferta. Vou cumprir o dia que vai levar a Deus. O mesmo Deus, aleluia, pode responder às suas intercessões. Continue fazendo jejum, Elisângela. Continue orando. Continue buscando ao Senhor. Aleluia. O que foi buscar o anjo para chegar da vitória para o carcereiro, alguém que estava preso ali no cárcere, o que deu vitória foi a oração da igreja, aleluia, que tocou em Deus e Deus enviou o anjo. Desce. Aumenta. Você vai adorar agora, viu, Rose? Abre o seu coração, Luiz, abre o seu coração. Renata, José, Celina e Wallace. Vamos transferir a glória para o Senhor. Marta, cante com prazer se você conhece o Aleluia.
pensar, levas pelo fogo. Jesus. Agora, Senhor, se pra chorar, chora. Confio em Ti. Olha aí, Jesus. Confio em Ti. Continue confiando no Senhor. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Ele é maravilhoso. Eu creio, meu Senhor. Creio que és a vida. É mesmo, Jesus. Creio que não há outro igual. Creia, Senhor. Visita a sua filha aqui. Senhor, Eu preciso visita, Senhor, a nossa irmã aqui. calma meu pensar. Me levas pelo fogo. Quando todo meu ser confio Senhor em Ti. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Isso, cante e adore ao Senhor. Toca no coração de Deus essa noite. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. É impossível Mesmo, Jesus. para Ti. Nada é impossível. É impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Nós dias é terrível. é impossível, Senhor.
sua vida para te abençoar. Quero convidar o pastor André, ele vai estar encerrando o culto desta noite e ministrando a bênção.